Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco e hoje nós vamos continuar os estudos de aerodinâmica. Estamos nos fundamentos da teoria da camada limite e, bom, no vídeo passado a gente estava fazendo os desenvolvimentos da camada limite laminar e paramos em um ponto no qual nós descrevemos a equação do momento, certo? Mas existem outras formas de escrevê-la para o caso laminar. E é isso que a gente vai fazer hoje, depois de eu dizer que meu nome é Anderson. Eu vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva, onde eu me formei na Universidade de Modena, e agora estou num doutorado na Universidade de Brescia, né, que é onde eu estou agora, certo? É isso. Sim, eu esqueci de dizer também, eu me formei em engenheiro mecânico pela Federal do Ceará, né? Ok, chega de currículo, de carteirada e vamos começar. Ok, ontem paramos aqui. Ontem não, né? No vídeo passado. Ok, então vamos lá. Então, nós paramos na parte... Essa demonstração refere-se à equação original. Exatamente. Certo. Correçãozinha, essa demonstração refere-se à equação original do momento, sem termos adimensionais. Sem correção, correto. É esse aqui. Certo. Partindo isso também... Esse processo pode ser também desenvolvido para o caso de equações da equação do momento, porém com termos adimensionais. Certo, então vamos lá. O que é que o processo de adimensionalização faz? Basicamente, adimensionalizar é você se livrar um pouco das unidades. Por quê? A gente também chama esse processo de normalização, certo? Isso torna uma equação, uma teoria que pode ser aplicada em contextos gerais, certo? E geralmente é por isso que se faz esse tipo de coisa. Por exemplo, com a normalização você pode comparar dois carros diferentes, né? Até mesmo de categorias diferentes, uma picape com um carro pequeno, e ver qual é o consumo de combustível desse carro, normalizando ele, né? E aí você consegue identificar, de um âmbito mais holístico, como um parâmetro varia. É mais ou menos isso.
Ok. Então vamos começar com as variáveis da equação do momento que eu vou escrever. Certo? Então, temos U de partial U partial x mais V de partial U partial y igual a Ni, né, nossa viscosidade, vezes partial U partial y ao quadrado, né, ou seja, a derivada segunda parcial segunda. Beleza, então vamos começar adimensionalizando as variáveis, certo? Primeiro passo trata-se da adimensionalização. Das variáveis. Então tá. Então, temos variáveis x, variável y, variável u e a variável v. E a gente vai ter que dimensionalizar isso. E nós também temos a pressão, que até vimos no vídeo passado também, certo? Ok. Como que a gente já dimensionaliza isso? No caso, a gente vai usar algum termo de referência. No caso das velocidades, uma velocidade de referência. No caso das alturas, ou dos eixos, né, x, y, algum comprimento de referência. Então tá, L seria o comprimento da placa plana, né? Então L vezes x barra. X barra é o termo normalizado. No caso de y, que é, vamos só deixar claro aqui, placa plana. Isso aí, o Parkinson começou cedo hoje. Placa plana, certo? Então, aqui, y, x, certo? E o boundary layer, né? Na camada. Aqui, deltinha. Beleza. Certo. E aí a gente vai usar os termos de referência. Então, para cá é delta vezes y barra. U, velocidade U. Qual seria o termo para velocidade U? Certo? Que normaliza o U. É o que? U infinito. Certo? Então, U infinito vezes U barra. Pressão. Não, aqui é V agora. V seria U infinito ao quadrado. Não. É U infinito, né? Vezes o quociente da camada limite dividido por L, certo? Vezes o V barra, né? É o termo normalizado. Para pressão, então, eu vou usar a densidade, né? Que no vídeo passado a gente definiu como densidade, não existe densidade de referência, a própria densidade. Velocidade de referência, né? O infinito ao quadrado vezes a pressão normalizada, né? Então aqui a gente pode já isso aí indicar aqui que é L, né? Beleza, ok, certo. Então
Ok, acho que já está bem claro aqui o termo adimensional. Então, tá aqui. Essa... Beleza. Certo. Importantes observações que já foram ditas no caso anterior, mas vale a menção. Lembrando que delta, a espessura da camada limite, ela é muito, mas muito menor do que L, certo? E que a divisão dela, né, de delta por L, vai dar um número muito pequeno, certo? Vai dar um número muito, muito, muito pequeno, certo? E temos que lembrar também de Reinaldo. Reinaldo é o infinito. Aqui, nesse caso, o infinito vezes L vezes dividido por Ni, que é a viscosidade. Certo? Então, beleza. Agora, a gente vai para a equação. Certo? Então... aplicando as definições acima, do momento, vamos lá. Então, a gente vai partir dessa equação. Porém, eu esqueci de escrever um termo. Só para constar, porque esqueci que acaba indo embora, mas de qualquer forma é bom escrever. Vamos ter menos 1 sobre ρ, certo? Vezes P. Ok. E P na direção X. Beleza. Ao longo de X, né? Então, eu vou aplicar nessa equação e o que eu vou obter? Eu vou ter que isso aqui será U barra vezes derivada parcial de U barra em X barra mais V barra derivada parcial de U barra por Y barra igual a menos derivada parcial da pressão barra, né, ou seja, pressão normalizada e X normalizado. E aí eu vou ter aqui o Ni, né, mais o Ni vezes partial U, partial Y ao quadrado, derivada segunda. Certo. Vamos relembrar que Ni, certo? Ni é U infinito dividido por vezes L dividido por Reynolds. Certo? Vamos lembrar disso?
Perfeito. Então, eu vou ter que ir. Será o infinito vezes L dividido por Reynolds vezes partial U barra partial Y barra ao quadrado, derivada segunda, certo? Ok. Aí eu vou dividir tudo, certo? Por U infinito. Eita. Certo? Eu vou dividir essa expressão por U infinito ao quadrado dividido por L. Certo. Então, vai dar partial U barra e isso aqui será 1 sobre Reynolds, certo? Vezes L dividido pela camada limite, espessura da camada limite, ao quadrado. E de novo, partial U barra partial Y barra, seja, derivada segunda. Importante ponto aqui, certo? É isso. Ei, caralho, meu irmão, sério. Esse é o fator importante, certo? Vamos trabalhar com ele mais na frente. Bom, termos convectivos. Vamos analisar aqui. Temos aqui esse termo. Certo? Vamos ver esse termo. E termo de pressão. Então, uma equação dessa é baseada em 3 termos, cada um com sua função no escoamento. Tá. Os termos convectivos, eles são muito característicos, pois como a gente até viu no vídeo passado, eles têm ordem de grandeza 1, certo? Então, a gente descreve dessa maneira. Então, eu vou ter U barra. Como que a gente pode chamar a derivada parcial sem escrever ela completa? Ux barra normalizado, certo? Uy barra. Isso tudo tenderá a uma ordem de grandeza 1. Ok. Só lembrando, isso aqui é a mesma coisa que isso.
certo? E esse caso aqui é UYY, certo? Então, perfeito. Estamos conversados. Coquinha 0. Termo de pressão. Pô, mas a gente não viu na equação, né? E eu também não escrevi ali em cima. Termo de pressão, ele vai ser ali o partial P barra partial X barra, e ele vai ser uma ordem de grandeza aproximadamente 1. Beleza, o problema é que... Problema não, né? O detalhe é que para a placa plana, que é o nosso caso, né? Ele é 0. Partial P barra, partial X barra, 0. Beleza. Virgin. Tá. Termo viscoso. Certo. E é aqui que a coisa se desenrola, porque eu vou ter Reinaldo, eu vou ter L e eu vou ter delta. Vou ter L e vou ter o delta, né? Que é a espessura da camada limite. Este é o detalhe mais importante. E por isso requer desenvolvimento. Vamos trazer para cá um RE vezes L dividido por delta, isso tudo ao quadrado. Ok, esse é o termo. Nós sabemos que delta, certo? Ele é similar em ordem de grandeza ao quê? A L dividido pela raiz de Reinaldo, certo? Beleza. Então, podemos aqui trazer isso para cá e dizer que Reinaldo tem ordem de grandeza, a raiz quadrada de Reinaldo tem ordem de grandeza similar a L sobre Reynolds, ou sobre delta. Porém, é exatamente isso aqui. Então, esse aqui é o que a gente vai trabalhar. Como é que a gente faz, né? Isso aqui nos diz que se eu tenho isso, significa dizer que 1 sobre Reynolds está, na realidade, multiplicando raiz de Reinaldo ao quadrado, certo? No fim, isso aqui vai ser o quê? 1 sobre Reynolds vezes Reynolds, que nos retorna 1. Logo,
Ordem de grandeza do termo viscoso é 1. Então, observa-se que os termos convectivos de pressão e viscosos possuem ordem de grandeza igual a 1. Certo? Logo, a equação do momento pode ser e quer cair no chão do momento pode ser descrita por que é? Espera aí. Igual. Isso, Sig. Então, observa-se que os termos convectivos de pressão e viscoso possuem ordem de grandeza igual a 1. Isso significa que os três termos dominantes certo? Da equação do momento da camada limite laminar possuem a mesma ordem de grandeza quando o quê? Quando delta tem ordem de grandeza similar a L dividido por Reinaldo. Beleza. E qual é o nosso objetivo com isso? Certo? É a gente chegar na solução de Blasius. Eu já podia partir daqui já, mas eu quero mostrar uma outra forma. Outro método de como eu posso dizer
de provar isso, né? De comprovar que esses termos. Isso. Não sei nem onde eu tiro essa palavra. Possui ordem de grandeza igual seria método. Outra forma é através da equação geral vetorial e adimensional de Navier-Stokes. E é isso que a gente vai fazer. Beleza. Navier-Stokes. Puta que pariu, bicho. Aqui, essa equação, o ponto de partida é a equação abaixo. Essa equação é dada por partial V vetorial partial T mais V vetorial vezes o gradiente, certo? E isso tudo vezes V de novo, que é igual a... O que é que tinha aqui? Pressão. Então, gradiente da pressão, certo? Mais 1 dividido por Reinaldo, certo? E aqui será o que? Gradiente quadrado da velocidade. E aí que tá, né? A gente pode fazer paralelos aqui. Onde eu tenho gradiente, né? É aqueles termos convectivos, né? E aí é que tá. Porque os termos aqui, eles já meio que estão adimensionais, certo?
Beleza. O que me resta é Reynolds. O que resta é Reynolds. Como que esses termos foram adimensionalizados? A gente explica. Vamos lá. V é adimensionalizado por U infinito, certo? P, pressão, Neandertal, burro, pressão adimensionalizada por P, ρ, vezes U infinito ao quadrado, certo? Beleza. T. O que é T? É tempo. Tempo é adimensionalizado como? Por L dividido por U infinito. Esse é o tempo de referência, certo? Mas tá faltando os termos aí, tá faltando aquela parte do convectivo que tinha x, y e z. Ora, pois, esse tá dimensionalizado dentro de gradientes. Aqui, x, né, y e z, certo? E que foram adimensionalizados por L. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Vamos recordar para matar a saudade. Vou escrever aqui o gradiente, só para se divertir. Flashback, gradiente, também dado por Nabla, né? Importante saber o nome das letras gregas, viu? É equivalente a um vetor em que eu tenho derivada parcial em x, derivada parcial em y e derivada parcial em z, imbecil. Certo? Esse aqui, quando eu digo gradiente, estou falando disso. Só para deixar aqui a gente ver. Beleza, então essa equação ela já está meio de caminho, né? Estamos quase lá, né? Beleza. Qual é o próximo ponto? O que nos sobra é Reinaldo, certo? Nesse caso, a gente vai trabalhar de outra forma. Nesse caso, não é a camada limite, né? Opa. Não. Como é que eu posso escrever isso? Nesse caso, para adequar a equação à camada limite,
certo? O que será alterado são as ordens de grandeza das derivadas. Certo. Beleza. Para isso, se faz necessário compreender que na camada limite o gradiente de x em x é pequeno. 2. O gradiente em y é muito alto. Certo? A velocidade v é muito menor do que a velocidade em u. É muito menor que a velocidade em velocidade u, certo? E acho que é assim que se escreve 4 e v. E o que? E aí a gente já sabe, a espessura da camada limite é muito menor que o comprimento da placa, certo? Até aqui, ok. Assim. Os termos, né? Assim, as escalas, no caso.
As escalas da camada limite são x igual a lx barra y igual a delta y barra, ok, delta muito menor do que L, já sabemos, U igual a U infinito vezes U barra, V igual a delta dividido por L vezes U infinito vezes V barra, onde U barra e V barra são todos com ordem de grandeza 1, definições semelhantes. Beleza. Dessa forma, aplicando na equação, ok, aqui nossa equação, vamos lá, como ficaria isso aqui, certo? Bom, vamos ver, isso aqui seria já sabemos que P vai a 0, então temos já, eita, peixe aqui de novo, já bateu o soninho, 0, 0, aqui sai, vamos ter Reinaldo aqui. Beleza. Certo. Então temos termo convectivo, termo viscoso. Ok. Ok, vamos trabalhar com o termo convectivo. V vezes nabla vezes V vetorial, certo? Agora a gente vai
substituir as ordens de grandeza. Então, como definido, o infinito, V, delta dividido por L vezes o infinito, derivada parcial de x é basicamente 1 dividido por L, e derivada parcial em y é 1 dividido pelo delta. Então, tá aqui, trabalhando o termo convectivo, certo? O que esse termo convectivo nos diz? Esse termo basicamente está nos dizendo que V nabla V é U vezes partial U partial X mais V partial U partial Y, certo? Ok. Não, espera. Beleza, partial U, partial X. Como que seria isso? Né? Primeiro termo, U partial X. Isso aqui será terá a mesma ordem de grandeza de U infinito vezes U infinito vezes L. Então, U infinito ao quadrado dividido por L. Aqui, mesma ordem de grandeza, aqui U infinito dividido vezes delta dividido por L, né? Vezes U infinito dividido por delta. No fim das contas, U infinito ao quadrado, muito feio esse infinito aqui, dividido por L, certo? Beleza. Isso nos diz que ambos, né, possuem ordem de grandeza 1, escrito de forma adimensional, certo? Beleza. Então esse foi o termo convectivo. Termo de pressão. Beleza. Eu zerei ele, mas ele tá aqui. Ok. Termo de pressão. Nabla P será o mesmo que P dividido por L, que pode ser o que? Rho U infinito ao quadrado, horrível esse infinito, dividido por L. Ok. De forma análoga, aqui O igual a 1, mas tende a 0 por ser placa plana, certo? Porque mas dp dx igual a 0 em placas planas. Logo, vai embora. Termo viscoso. Termo viscoso é aqui a parte importante. Na verdade, o grande lance dessas equações é o termo viscoso, certo? 1 sobre Reinaldo, nabla V
certo? Beleza, a gente tem esse nabla ao quadrado. Então vamos entender que nabla é partial x mais partial y. Mas não era vírgula? Mas tá ao quadrado. Então será assim. É o Laplaciano, né? Logo, né? Isso aqui vai ficar ai. Isso aqui será vai aqui será u partial x v partial u partial y. U infinito, isso é equivalente à ordem de grandeza de U infinito dividido por L ao quadrado. No caso de U partial y, não, minto, tô confundindo, não, isso aqui é parcial segunda de x, certo? De U em x, parcial segunda de U em y. E isso nos entrega U infinito ao quadrado dividido por L, esperado, mas L é ao quadrado. E U infinito ao quadrado dividido por delta ao quadrado. E aí, detalhe importante. Esse termo, ele é pequeno. Não governa muito, não importa muito o comprimento da piastra, né, da placa plana. E aí, como é que fica para nós? E esse termo, o termo de y, é o que importa. Ele que é grande, ele que vai governar a equação, né? Então, na realidade, o que a gente tem aqui é um Reinaldo, 1 sobre Reynolds, vezes o Laplaciano quadrado, o gradiente quadrado, né? Partial x elevado à segunda mais partial y segunda, fecha parênteses, isso aqui será igual ao que? 1 sobre Reynolds vezes partial u partial y, porque o outro termo é pequeno, não faz muita diferença, logo será 1 sobre Reynolds vezes U infinito delta ao quadrado, certo? Qual é a escala laminar conhecida, né? Então, a gente traz isso aqui, copy, pastel, onde eu sei que o meu delta é L dividido por Reynolds elevado ao meio, raiz quadrada de Reynolds. Aí é festa. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai me dar 1
sobre Reynolds vezes 1 sobre delta ao quadrado espera, confundi aqui. Não, delta ao quadrado é o que, meu? Não, pera. 1 sobre o infinito delta ao quadrado. Isso aqui será sobre Reynolds vezes o infinite vezes o que? Delta ao quadrado, L ao quadrado dividido por Reynolds. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Teremos o infinito dividido por L ao quadrado vezes o que? Reynolds. Então, 1 sobre Reynolds vezes o infinito delta ao quadrado tende a ser o quê? Tchum, tchum. O infinito tende a ter a mesma ordem de grandeza de o infinito por L ao quadrado, certo? Só que ok, é isso aí mesmo. E aí, se eu multiplico toda essa equação, né, por L, né, multiplico os dois lados por L, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a ordem de grandeza será o infinito por L, que é 1. Ordem de grandeza 1, certo? Então, o termo viscoso U partial y, partial U partial y ao quadrado tem ordem de grandeza 1. Ufa! Portanto, todos os termos principais dessa equação tem ordem de grandeza 1, né, quando avaliados na camada limite. Tem O1 quando
avaliados dentro da camada limite, certo? Entretanto, possuem uma separação entre termos grandes e pequenos, que vem onde? No Laplaciano. Que estão dentro do Laplaciano. Que é o quê? Nabla. Certo? Logo, e aí a gente pode escrever aqui que partial u partial y ao quadrado tem ordem de grandeza 1, certo? Partial u partial x ao quadrado tem o que? Ordem de grandeza dada por delta ao quadrado dividido por L ao quadrado. Ou seja, pouquíssima contribuição. É descartado. Certo? É descartado. Aí é que tá. Porque se eu pego essa equação aqui, dessa forma, a equação, quando aplicado essas condições, principalmente da pouca contribuição de partial x, vai resultar em quê? Vai resultar em u partial x mais v partial u partial y igual que Reynolds 1 dividido por Reynolds partial u partial y ao quadrado, certo? Ok. E aí a gente demonstra, né, de novo, a equação adimensional, né? A equação do movimento. Então, ao usar a forma adimensional de Navier-Stokes, o que é que acontece?
as escalas da camada limite são, na verdade, aplicadas nos operadores diferenciais. Nabla e Laplaciano, certo? Aí o que acontece? Se o termo convectivo e o termo viscoso e vale dizer o termo viscoso na transversal, ou seja, o y, ou partial u, partial y ao quadrado, tem ordem de grandeza 1, certo? Dessa forma, portanto, isso mostra que os termos convectivos e viscoso, e aí entre parênteses o transversal, possuem ordem de grandeza igual a 1, enquanto que o termo viscoso longitudinal vai me dar tem ordem de grandeza delta ao quadrado dividido por L ao quadrado, ou seja, não. Então, este é descartado. Este é descartado e nos entrega e a equação final torna-se a equação de Blasius, né? Que era o que a gente queria desde o começo. De Blasius. Ok. Beleza. É isso. Comprovamos aí, né? Eu acho que ainda faltam os comentários, porque o que a gente demonstrou foi a solução de similaridade de Blasius. Mas eu gostaria de fazer alguns comentários. Mas agora não, que eu tô com sono. Próximo vídeo a gente vai falar disso, né? É isso. Então é isso. A gente viu aí todas as formas para se chegar em Blasius, certo? A equação de similaridade de Blasius. No próximo vídeo a gente vai comentar mais sobre isso.
tem mais coisas para comentar acerca dessa equação. E é isso, né? Vamos descansar agora, porque foi muita agressão mental. Nos vemos no próximo vídeo.